Oi, meninos, tudo bem? Como semana passada nós tivemos aquela palestra, né, com o astronauta Marcos Fontes, a gente acabou não tendo aula, né? E para que a gente não se atrase com a disciplina e fique diferente do período matutino, eu conversei com o professor Wesley e aí eu estou fazendo essa videoaula para que vocês assistam como aula teórica, tá? Então, nosso conteúdo é a resposta dos tecidos às lesões. Então, a gente vai entender quais, né, as principais respostas que um tecido tem após uma lesão, né? Então, a gente vai ver o processo inflamatório, como que ocorre a cicatrização, e depois vamos ver como que é a cicatrização de cada um dos tecidos. Aqui, né, são os nossos objetivos. A nossa aulinha tá, né, no nosso livrinho, né, que a gente está usando desde o início do semestre, que é Fisioterapia na Prática Esportiva, uma abordagem baseada em competências, né, tá lá no nosso capítulo 7. Então, vamos começar, né? Então, o processo de cicatrização de um tecido, independente de qual seja, ela é composta de três fases: a resposta inflamatória, a reparação fibroblástica e a maturação e remodelação, né? Qualquer intervenção do fisioterapeuta esportivo no processo de cicatrização pode retardar o retorno à atividade integral, se essa intervenção for de forma incorreta, né? E não respeitar o tempo de resposta do tecido, né? E o objetivo do fisioterapeuta, então, é criar um ambiente que conduza ao processo de cicatrização, né? E não que retarde. E as fases desse processo, elas se sobrepõem, né? Ela não termina assim que uma começa, né? Uma fase começa enquanto a outra ainda está em ativo, tá bom? Então, aqui só para vocês entenderem, né? Nos primeiros dias, a gente tem a resposta inflamatória aguda, né? E a inflamação, ela é importante para a cicatrização. Sem processo inflamatório, eu não tenho cicatrização, tá bom? E aí, olha, enquanto ela está terminando, já está começando a fase de reparação fibroblástica, né? O começo aí da cicatrização, tá bom? E aí, antes dessa fase terminar, já começa a fase de maturação, que é onde esse tecido já vai estar, né, totalmente cicatrizado. E aí, né, a primeira fase, então, é a fase de resposta inflamatória, que é onde ocorre o processo inflamatório, né? E aí, como eu falei no slide anterior, a inflamação, ela é imprescindível para que haja cicatrização, né? Toda lesão, ela tem que ter um processo de cicatrização, tá? Então, assim que o tecido sofre uma lesão, logo em seguida ele começa com o processo de cicatrização, né? E aí, na lesão, ocorre a destruição, né, do tecido, né, de forma direta às células, né, de vários tecidos moles, músculos, tendões, ligamentos, né? E ocorre também uma alteração do metabolismo e liberadores, né, e liberação de mediadores químicos que vão iniciar essa resposta. Ou seja, vai produzir uma vasodilatação para que chegue mais sangue e mais células de defesa, né? E aí, essa fase, ela é caracterizada, então, por vermelhidão ou rubor, edema ou tumor, sensibilidade e dor, aumento da temperatura, né, que é o calor, e perda da função, né, devido à dor, né? E aqui, né, mostrando aqui para vocês só uma figurinha para vocês verem, né? Então, são características desse processo: dor, calor, rubor, edema e perda da função.
Aí, né, a resposta inflamatória, então, ela é fundamental para todo o processo de cura, né? Sem inflamação, eu não tenho cura da lesão. Se essa resposta não conseguir alcançar aquilo que a gente se destina, né? Ou se ela não diminuir, não haverá uma cura normal. E aí a gente chama então de uma inflamação crônica, né? Então, aqui nesse fluxograma, a gente entende melhor. Então, eu tenho uma lesão, né? Logo em seguida à lesão, eu tenho a liberação de mediadores químicos, histamina, leucotrienos, citocinas, né? E eles que vão provocar então a reação vascular. Num primeiro momento, a gente vai ter uma vasoconstrição, né, que é o fechamento da luz dos vasos, né, de forma reflexa. Logo após uma vasodilatação, que é um aumento do calibre dos vasos, onde vai chegar mais sangue, né? E isso vai gerar o exudato, né? Que é o edema. Essa reação vascular vai trazer, né, através da vasodilatação, as plaquetas e leucócitos que vão aderir à parede vascular. E aí, então, vão fazer a fagocitose das células que foram lesionadas, né, formando, então, um coágulo. Então, os principais mediadores químicos, né, nessa fase, então, é a histamina, os leucotrienos e as citocinas. Bom, gente, então, os principais mediadores químicos, a gente viu então no slide anterior, né? É a histamina, os leucotrienos e as citocinas. A histamina, então, ela é liberada pelas células, né? Através dos mastócitos que foram lesionados, e ela é responsável, então, pela vasodilatação e aumento da permeabilidade das células. Os leucotrienos e as prostaglandinas, né, são responsáveis, então, pela marginação em que os leucócitos, neutrófilos e macrófagos, né, aderem às paredes celulares, e eles também vão aumentar a permeabilidade das células, né, alterando a passagem dos fluidos, proteínas e neutrófilos pelas paredes celulares via diapedese para poder formar, então, o exudato nos espaços extravasculares, né? E já a citocina, né, principalmente as quimocinas e as interleucinas, são os principais reguladores dos trânsitos desses leucócitos, né, que vão ajudar a atrair os fagócitos, né, para o local da inflamação. E aí, só para vocês recordarem, porque vocês já viram essa disciplina, né? Então, marginação é quando os neutrófilos e macrófagos se aderem à parede celular, né? Diapedese é o movimento em que os leucócitos vão para fora dos vasos arteriais. E o exudato é o acúmulo de líquido que penetram através das paredes dos vasos e preenchem o espaço extravascular, ou seja, é o edema. E aí, né, a gente viu que uma dos sintomas, né, dos sinais da inflamação é a reação vascular. Então, a gente primeiro tem um espasmo vascular, depois a formação do tampão plaquetário, coagulação sanguínea e, por último, crescimento de tecido fibroso, né? Então, a resposta vascular imediata ao dano do tecido é a vasoconstrição, né? Que vai durar aí de uns 5 a 10 minutos, né? Então, nessa fase, eu tenho pouco sangue chegando na lesão. Isso vai pressionar os revestimentos da parede endotélica, né, oposta, para produzir então uma anemia local, ou seja, pouco sangue naquele local, que vai ser, né, de forma muito rápida, substituída pela hiperemia, né, devido então à vasodilatação das artérias e vasos, né? Esse aumento do fluxo sanguíneo, ele é temporário, né? E é acompanhado de uma redução do fluxo dos vasos dilatados, capacitando então os leucócitos a desacelerarem e aderir ao endotélio vascular.
Se não for isso, né, os leucócitos eles passam direto, eles não conseguem, né, parar naquele local da lesão. No final, então, eu tenho uma estagnação, uma estase, né, de células ali junto. E essa, né, fase inicial de efusão, né, de sangue e plasma, ela dura então de 24 a 36 horas, né? E aí, as plaquetas, né, durante a lesão, né, do vaso, ele vai romper o endotélio e expor, então, as fibras de colágeno. Nesse momento, então, as plaquetas vão aderir às fibras de colágeno, criando uma matriz aderente na parede vascular, né, que vai aderir às plaquetas e leucócitos adicionais, formando aí um tampão. Se não fosse isso, né, nós morreríamos de hemorragia por qualquer tipo de lesão, por mínima que fosse. E esses tampões, então, eles vão obstruir a drenagem, né, dos fluidos linfáticos na área e assim, né, fazer com que a resposta à lesão restrinja somente a esse local, né, e não vá para outro local. E aí a gente viu que ocorre também a formação do coágulo, né? E essa formação de coágulo é a conversão do fibrinogênio em fibrina, né? A formação de coágulos começa mais ou menos após 12 horas da lesão e é completada, né, dentro até 48 horas. Essa área lesionada, então, ela começa a ser emparedada durante a etapa inflamatória de cicatrização. No final dessa fase, os leucócitos então, já fagocitaram a maioria dos fragmentos estranhos, né, células mortas, preparando então o local para a fase fibroblástica, ou seja, preparando o local, né, para a cicatrização. E essa resposta, então, né, ela dura de 2 a 4 dias. Então, o que que acontece? Nessa fase, não é ideal tomar, por exemplo, e indicar anti-inflamatórios, porque eu preciso dessa inflamação para preparar o tecido para a fase de reparo. Sem a inflamação, não tem cicatrização, né? Agora, quando essa inflamação ela tá, né, muito além do que deveria, né, muito maior do que o tipo da lesão, ou que essa inflamação dure mais do que o tempo necessário, aí sim é necessário o uso de anti-inflamatórios. A não ser isso, né, a gente aqui vai usar recursos que vai mediar esse processo inflamatório, né, como a crioterapia, tá? E outros recursos que a gente tem, tá certo? E aí, como eu falei, quando essa inflamação ela perdura por mais tempo do que deveria, ou seja, o local da lesão já foi reparado, mas mesmo assim a inflamação continua, aí ela é maléfica ao organismo. E aí ela é chamada então de inflamação crônica, que ocorre então quando a resposta inflamatória aguda não consegue, então, eliminar de modo suficiente o agente causador da lesão, nem recuperar o tecido, né? Fazendo voltar ao estado fisiológico normal. E aí encontra-se presente apenas baixa concentração de mediadores químicos, né? E à medida que essa inflamação de baixo grau vai persistindo, vai ocorrendo danos ao tecido conjuntivo, né, que pode resultar em necrose e fibrose, prolongando ainda mais esse processo de cicatrização e reparação. Então, a inflamação crônica ela envolve a produção de tecido de granulação e de tecido conjuntivo fibroso, né? Que é comum, por exemplo, em lesões por esforços repetitivos ou por sobrecarga ou por microtraumas cumulativos, né? Como acontece aí, por exemplo, nas leridoses, né? E a inflamação crônica normalmente ela é resistente a tratamentos tanto físicos como farmacológicos, né? E normalmente aqui os anti-inflamatórios indicados são os hormonais, né? Causando
várias outras reações adversas.